Smile and learn. Alguma vez vocês já se perguntaram como nascem as frutas? Ou por que as flores voltam a crescer na primavera? A resposta está em um trabalho em equipe espetacular. Vocês sabem do que eu estou falando? É a polinização. Graças a esse processo, temos milhões de plantas, frutas, flores e vegetais. Isso mesmo, Smiley! A polinização contribui enormemente para a biodiversidade. Vamos lá, eu explico. Polinização. A polinização é o processo que permite que a maioria das plantas com flores se reproduza. Consiste na transferência do pólen das anteras de uma flor para o estigma de outra flor. Quando isso acontece, pode ocorrer a fecundação, ou seja, o início da criação de uma semente e, em muitos casos, de um fruto. Polinizadores. Os responsáveis por transportar o pólen de uma flor para outra são geralmente os polinizadores. Animais como abelhas, borboletas, beija-flores ou até mesmo morcegos, que visitam as flores em busca de néctar. Ao fazerem isso, o pólen fica grudado em seus corpos e, em seguida, eles o deixam em outras flores. Que distraídos! Sem perceberem, eles contribuem para a polinização. As abelhas são um dos polinizadores mais importantes, pois podem visitar centenas de espécies diferentes de plantas, principalmente as que produzem alimentos como macieiras, amendoeiras ou tomateiros. Além disso, são capazes de transportar muito pólen em seu corpo. Também existem plantas que não precisam de animais para serem polinizadas, porque o vento ou a água se encarregam de transportar o pólen. Exemplo de polinização. Vocês entenderam o que é a polinização? Vamos ver um exemplo. Olhem essa abelha. Ela parece estar com fome. Oh, ela viu uma deliciosa margarida para tomar um pouco de néctar. Vocês estão vendo? Enquanto toma seu café da manhã, seu corpo fica impregnado com o pólen da flor. Já se cansou desta margarida e volta a voar, mas parece que continua com fome, pois viu outra margarida apetitosa onde pode continuar o seu café da manhã. Vejam, o pólen da margarida anterior caiu sobre esta, com a sorte de tocar num estigma. Graças a este pequeno gesto da nossa amiga abelha, a margarida começará a formar uma semente que, quando estiver pronta e cair no chão, poderá germinar e tornar-se uma nova margarida. Importância da polinização. Graças à polinização, as plantas podem produzir sementes e frutos, manter a biodiversidade e garantir a continuidade do ciclo de vida de muitas espécies. Além disso, esse processo é essencial para a alimentação humana, já que grande parte das frutas e vegetais que comemos dependem dele. Sem esse processo, teríamos pouquíssimos alimentos. E o pior de tudo, não haveria tomates. Que molho colocaríamos nas nossas pizzas? Como podemos ajudar os polinizadores a fazerem seu trabalho mais facilmente?
simples. Plante uma variedade de plantas com flores. Evite usar produtos químicos em jardins e campos e deixe espaços onde os polinizadores possam viver tranquilos. Agora que já sabem como a polinização é importante, podem tentar proteger aqueles que se encarregam dela. A natureza vai agradecer. Olá, amigos e amigas da natureza! Vocês já se perguntaram por que existem plantas que têm flores e outras que não têm? Venham comigo para descobrir! Podemos classificar as plantas em dois tipos: plantas sem flores, chamadas criptógamas, e plantas com flores, chamadas fanerógamas. Eu vou contar para vocês as características das duas mais profundamente. Começaremos falando sobre plantas criptógamas, ou seja, plantas sem flores. A sua característica principal é que não podemos diferenciar os elementos que as formam. A raiz, o caule e as folhas não são muito desenvolvidos. A reprodução delas é assexuada, pois é realizada por meio de esporos, que são células reprodutivas que não precisam ser fecundadas por outra planta. Alguns exemplos de plantas criptógamas são os musgos e as samambaias. Agora vamos falar sobre as plantas fanerógamas, ou seja, as plantas com flores. A reprodução dessas plantas é geralmente sexuada. Isso significa que requer a união de uma célula reprodutiva feminina e uma masculina. Este tipo de planta sempre se reproduz por sementes, mas o que são exatamente as sementes? As sementes são pequenos corpos que guardam o embrião para criar uma nova planta. Dentro do grupo das fanerógamas, encontramos dois tipos de plantas, as gimnospermas e as angiospermas. As plantas gimnospermas têm flores discretas, como as do abeto ou as do pinheiro. As sementes podem ser encontradas dos dois lados de um eixo, como por exemplo nesta pinha. Você se lembra de já ter visto alguma pinha em bosques e parques? No caso das plantas angiospermas, as sementes ficam dentro dos frutos durante o processo de amadurecimento. As flores deste tipo de planta são vistosas e chamativas, como as da amendoeira. Que lindas! Eu me diverti muito! Juntos nós aprendemos que tipos de plantas têm flores e que tipos não têm. Vocês acham que vão reconhecer estes tipos de plantas no próximo passeio no parque? Tchau! Hoje aprenderemos a fotossíntese. A fotossíntese é um processo que as plantas realizam para fabricarem o seu próprio alimento. No processo da fotossíntese, a planta transforma a água, a luz solar e o dióxido de carbono em oxigênio. Para começar o ciclo, as plantas absorvem a água e os sais minerais da terra através das raízes. Esta mistura chama-se seiva bruta. A seiva bruta passa da raiz ao caule e é distribuída pelo resto da planta através dos vasos lenhosos, ou xilema, até chegar às folhas. As folhas captam o dióxido de carbono através dos estômatos. E é justo aqui, nas folhas, onde se realiza a fotossíntese. Nas células das folhas encontramos os cloroplastos, que contêm um pigmento chamado clorofila, que é o que dá a cor verde às folhas. Eles permitem captar a luz do sol. Com a seiva bruta, a luz do sol e o dióxido de carbono, ocorre a fotossíntese, processo pelo qual a seiva bruta se transforma em seiva elaborada e é transportada para o resto da planta através dos vasos liberianos ou floema. É neste momento quando se libera o oxigênio. Lembre-se de que as plantas realizam a fotossíntese somente durante o dia, já que precisam da luz do sol.
Não confundam a fotossíntese com o processo de respiração da planta. As plantas respiram durante todo o dia, absorvem o oxigênio e liberam dióxido de carbono. As plantas são fundamentais para a vida no planeta Terra, pois elas limpam o ar e, graças a elas, podemos respirar ar puro. Portanto, você já sabe, nunca se esqueça de cuidar delas e de respeitá-las. Hoje aprenderemos as partes das plantas. A raiz é a parte que se encontra embaixo da terra. Suas funções são ser o suporte das plantas e a absorção de água e sais minerais. O caule serve para dar estabilidade às plantas, transportar a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e distribuir por toda a planta o alimento produzido na fotossíntese. Às vezes, se dividem em galhos. Os caules herbáceos são finos, tenros, flexíveis e verdes. Os caules lenhosos são duros e rígidos e chamam-se troncos. São característicos das árvores. As folhas nascem do caule e são de cor verde por causa do pigmento chamado clorofila. Servem para que as plantas respirem e façam a fotossíntese. As folhas se diferenciam umas das outras pelas bordas e pela forma do limbo. No outono, há menos luz, necessária para realizar a fotossíntese. Por isso, as folhas perdem a clorofila e mudam de cor. As folhas têm duas partes. O limbo é a lâmina da folha, formada pela face ventral, parte superior, e pela face dorsal, parte inferior. O pecíolo é a parte que une o limbo ao caule. A flor. As plantas com flor recebem o nome de fanerógamas, mas nem todas as plantas têm flor. A função da flor é a reprodução da planta. Além disso, as flores darão origem aos frutos, que contêm as sementes. Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo.